Outro dia eu postei um vídeo sobre a ciência do jogo perfeito. O que faz um jogo ser legal, o que faz a gente gostar dos jogos e tal. E aí outro dia também eu tava conversando com um amigo sobre como os jogos de hoje, eles têm muito tutorial, você entra e tem que fazer... As coisas são muito guiadas, assim, parece que foi feito mastigadinho pra pessoa, sei lá... Parece que ele subestima muito sua capacidade. E aí no vídeo eu falava sobre o flow, que é esse gráfico que você tem. Você busca um equilíbrio entre habilidade e desafio. E o jogo ele precisa fazer isso desde o início. E aí lembrando também, quando você abre o jogo, quando você começa um jogo, você não tem muita habilidade, você está aprendendo sobre ele. E aí o desafio precisa ser dado gradualmente até você chegar em algo, assim, a sua habilidade vai sendo construída, você vai ficando mais habilidoso naquele jogo. E o desafio vai sendo entregue aos poucos para você manter esse flow e fazer com que o jogo seja divertido. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso e também desbravar um pouco os jogos digitais, porque eles estão fazendo isso mal algumas vezes e muito bem em outras. É isso, sommelier de papelão, como é que vocês estão? Eu sou o Richard, designer e jogador, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o flow em jogos digitais. E aí eu vou trazer 3 exemplos de jogos que eu adoro, que eu já joguei e que eu sei que fazem isso de uma maneira muito boa. Eu não sei se você percebeu que eles estavam fazendo isso ao longo do jogo. Normalmente quando você entra num jogo que tem um flow bom, é aquele jogo que faz você perder noção do tempo, perder noção de quanto tempo que você tá ali engajado e imerso naquele mundinho, né? Então um jogo que tem o flow bem construído, game sense of flow, né? O sentimento de jogo, ele faz com que você fique ali engajado. Um jogo que é recente, permeado todos os jogos, porque tem, ele puxa o flow mais pro lado do desafio em jogos digitais, é o Souls-like, tipo de jogo Souls-like, né? O tipo de jogo parecido com o jogo Souls, que são jogos que colocam desafio muito difícil de acertar e você precisa ir aumentando a habilidade até você cumprir aquele desafio. E isso virou basicamente uma tendência de mercado, desde Dark Souls, você vai se desafiando cada hora numa dungeon, né? Tipo num lugar que você tá, que tem um desafio muito grande que você precisa decorar a movimentação. Quando o chefe vai aparecer, a movimentação dele. Então, assim, você precisa ter uma habilidade muito específica para passar de certa fase, daquele desafio, mas é muito gratificante quando você consegue passar. E em alguns outros jogos, por exemplo, como o Celeste, que é um jogo que eu recomendo muito, inclusive a maneira da personagem principal lutando contra ela mesma e tal. Mas Celeste é um jogo super simples, pixel art, você vai ver aí, que também puxa o desafio, assim como um Souls-like. Você tem uma dificuldade muito grande de passar da fase, você precisa decorar cada momento, cada botão que você tem que apertar na hora certa para conseguir passar para um lado ou outro. É uma sequência de evoluções que você vai tendo, uma fase é uma pequena evolução. Uma dungeon, né, da Celeste, que é uma tela, ela tem uma pequena evolução para uma fase que é algo um pouco maior nesse processo, para a evolução geral, que é o objetivo de Celeste. Desde o início ele apresenta para você que o objetivo é chegar na montanha, atingir o topo da montanha. E se você pensar, essa progressão ela já existe há muito tempo, já é estudada há muito tempo por psicólogos e por quem faz game design. Existem muitas teorias de gamificação e game design em relação a você estabelecer formas de dar recompensas para o usuário em ciclos de curto, médio e longo prazo. É algo que está sendo feito, inclusive, desde o Candy Crush. Brinca muito com esse jogo de entregar dopamina, dar dopamina para você. Quando você descobre no Candy Crush que uma pecinha ela pode ser resolvida, né? Porque você precisa resolver as pecinhas ali para esvaziar o Candy Crush. E aí, quando você faz uma linha, você ganha um prêmio. Aí, ele tem um prêmio de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E ele vai também construindo o flow de jogo assim. Um outro jogo que também entrega prêmios de curto, médio e longo prazo e que brinca muito com essa entrega de prazeres pequenos prazeres e dopamina, é um jogo chamado Vampire Survivor. É um jogo que você não tem tanta escolha assim, você escolhe para a direção que você vai e como o personagem vai ir avançando, né? Como você vai fazendo a construção desse personagem, que é o que nesse tipo de jogo a gente chama de build. Você vai buildar, você vai construir seu personagem com uma determinada característica e a partir dessa característica ele vai aumentando gradualmente o nível de desafio, o nível de dificuldade para você conseguir construir no longo prazo, passar de uma fase e depois fazer uma build entre fases, né, do seu personagem até você chegar no final. Continuando nessa sistemática de como o flow funciona, ou como eles estão tentando fazer exercícios e experimentos em volta dessa construção de flow, um jogo também muito recente chamado Ball X Pitch, ou Ball vs Pitch, que também é um jogo que brinca com essa questão do roguelike, você vai crescendo, evoluindo o personagem, de tempos em tempos você ganha uma progressão, vai fazendo a sua build, vai buildando o seu personagem.
e você consegue ver nitidamente uma evolução. Esse jogo, Bal vs Pit, por exemplo, ele tem uma fazendinha. Então ele inclusive adiciona 2 camadas de construção. Você tem a construção da sua fazendinha e você tem a construção da sua build, do seu personagem que está evoluindo. Então você vai adicionando camadas na sua cabeça de estratégia, pensando no curto, médio prazo da fazendinha, no curto, médio e longo prazo das recompensas e do desafio que você está tendo subindo ali. É meio que um Arkanoid, você conhece, lembra do Arkanoid, né? Que é um joguinho que você vai andando embaixo, sobe a bolinha e vai esvaziando o que está em cima. Mas aí o Bal vs Pit, por exemplo, ele leva isso para um novo patamar. Um patamar muito mais moderno e o game design voltado para essa construção de dar recompensas de curto, médio e longo prazo e fazer com que o desafio acompanhe a habilidade é muito interessante. Eles fazem isso de um jeito muito genuíno. E esse papo me lembra muito a intro stage, a fase de introdução do Mega Man X do Super Nintendo, que é um jogo bem antigo, na verdade, mas que desde o início ele vai construindo, ele vai ensinando para você sobre o jogo sem precisar que você receba um tutorial na sua frente. Então, assim, desde a hora que você está na tela inicial e aperta o botão de começar o jogo, ele solta um poderzinho, que é um poderzinho bem poderoso. E esse Blaster, ele é algo que você já aprende. Caramba, Mega Man é um robozinho, que é esse personagem, que ele já tá ali do lado na seleção de opções, e quando eu dou o start ele solta o Blaster muito poderoso. E aí quando você começa o jogo, você começa a apertar o botão de tiro, aquele Blaster poderoso ele não sai. E aí você já começa a pensar, pô, mas se o Blaster poderoso não sai, como é que eu atiro ele? E aí você precisa explorar o jogo e o mecanismo dele para descobrir que você precisa apertar o botão, segurar. Aí ele vai carregar o Blaster poderoso e aí você vai soltar. Então ele ensina que você pode fazer aquilo só com uma demonstração prática, em vez de botar uma telinha com tutorial na tela. Em seguida ele vai apresentando novos elementos na tela enquanto você começa essa fase de introdução. Então assim, só para dar alguns exemplos. Primeiro você aprende que você não tem que andar para a esquerda, você tem que andar para a direita. Depois você aprende para matar os chefes ele vai precisar receber alguns danos, alguns tiros. Aí depois você aprende que tem chefes que você tem que pular para passar por ele. Então assim, ele vai te ensinando sobre o jogo. Tem uma hora que para você passar de uma plataforma para outra, você precisa esgueirar, né? Tipo arrastar na lateral. E tudo isso, a genialidade dele é que tudo isso ele vai passando e vai te ensinando pelo próprio gameplay. Então você vai explorando o jogo. Para mim, a fase introdutória de Mega Man X, do ponto de vista de game design e usabilidade, é um exemplo perfeito de como isso foi construído e como você pode aprender a jogar um jogo só explorando os mecanismos do controle, até chegar no final, numa batalha como um chefe. E nessa batalha com o chefe da final da primeira fase, dessa intro stage, você perde, obrigatoriamente. Você vai tentando bater, aí quando você perde e cai, aparece o Zero, que é um personagem super forte. O Zero, com um golpe só, mata esse chefe que te derrotou e fala pra você: olha, meu amigo, você não tá forte ainda, mas você vai ficar forte, tão forte como eu. E aí você desenvolve, você percebe, constrói esse sentimento de que você vai ter uma evolução de longo prazo também. Da Celeste, que desde o início da história, ela te diz que você tem que chegar no topo da montanha. Então você vai você vai passando para o jogador esse sentimento de que vai existir uma evolução e ele precisa buscar essa evolução. Um outro exemplo que eu gosto muito que coloca o desafio na sua frente, você precisa construir habilidade em cima do desafio, é a fase do carrinho da mina do Donkey Kong Country de Super Nintendo também. O jogo é um jogo de plataforma, você vai andando, pegando banana, passando, você tem que chegar até o final da fase indo pra direita, um jogo tradicional de plataforma. E aí no meio, eu acho que a segunda fase do segundo mundo, né, do Donkey Kong, ele apresenta uma fase completamente diferente da jogabilidade que ele já tinha apresentado até agora, e você precisa aprender a jogar aquela fase, e isso faz com que você tenha... Ele joga a sua habilidade praticamente para zero, porque você precisa aprender de novo, e te coloca um desafio gradual, mas um desafio alto. Para mim, é praticamente o primeiro do Dark Souls, o primeiro Dark Souls dos jogos digitais, ou o primeiro que faz isso também. É essa fase que ele vai fazendo a evolução e você tem que decorar cada momento e a dificuldade dele vai aumentando. E a recompensa por chegar no final, ela é muito satisfatória, porque é uma fase que você precisa ir decorando cada detalhe. Chegou no final, você vai passando, pulando banana e você ainda tem a possibilidade de se desafiar a pegar os tokens, né? Você faz uma coleção dos tokens do KONG, que são as moedinhas do Kong, que se você pegar até o final, pegar tantas bananas, etc., é um desafio ainda maior para essa fase.
E Donkey Kong faz isso de um jeito genial, por isso que o jogo é tão atemporal até hoje. Então é um assunto que eu gosto muito. Eu ainda jogo jogos digitais quando dá. É claro que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil a gente se engajar tanto com os jogos digitais. Mas eu queria trazer esses exemplos porque joguei recentemente o Baldur's Beach e isso me lembrou Vampire Survivors, que me lembrou o Celeste, que me lembrou a fase do Donkey Kong, que me lembrou a primeira fase do Mega Man X. E aí, como a minha cabeça funciona desse jeito, uma coisa foi fazendo uma conexão com a outra, eu fiz toda uma relação com realmente como que a gente precisa estar sempre engajado no jogo. Realmente um jogo que consegue passar esses desafios e aumentar uma habilidade em relação a ele de maneira gradual e pensando no curto, no médio e longo prazo, é como faz diferença e como a gente engaja mais, sabe? Bom, pro vídeo de hoje é isso. Queria falar um pouquinho sobre como os jogos digitais também tem essa coisa do desafio versus habilidade. Eles vão fazer isso o tempo todo e quanto mais desafio você gosta, a maneira como cada um faz isso com uma abordagem diferente me fascina e eu fico tentando ver o que tá por trás da Matrix desses jogos, sabe? É isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não deixa de apertar o joinha aí embaixo para esse vídeo chegar a mais pessoas e diz aí, se lembra disso em algum jogo que você já jogou, você tem jogado mais digital ou jogado mais tabuleiro, que eu com certeza jogo muito mais tabuleiro que digital, mas de vez em quando à noite eu tô ali, ultimamente, principalmente abrindo meu Baldur's Beach, beleza? Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.